Fala pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com mais uma aula do nosso curso de CSS. E na aula de hoje nós vamos falar sobre seletores, uma aula específica aí, onde nós vamos entender como funcionam os seletores, as diversas formas da gente indicar, da gente apontar um elemento HTML para formatação. Então nós vamos ver os seletores básicos aí de tag, classe e ID, e para os demais seletores, para as demais formas de selecionar ou de apontar para um elemento para eu indicar a formatação, vocês vão baixar a apostila de CSS lá pelo site do canal. O endereço está embaixo, é o cfbcursos.com.br. Clica lá no link apostilas e baixa a apostila de CSS 3. Na apostila eu mostro diversas outras formas da gente selecionar elementos por HTML. Então é um conteúdo indispensável aí do curso. Eu preciso que vocês baixem a apostila e confiram as diversas outras formas da gente selecionar elementos HTML. Beleza? Então vamos para a aula logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula aqui de CSS, onde nós vamos falar sobre seletores, como que a gente seleciona, como que a gente indica o elemento que vai receber a formatação CSS que nós iremos criar. Então, vamos lá. Estou aqui já com o arquivo aula 2, o código HTML básico. Deixa eu abrir aqui no Notepad++ e deixa eu abrir já o CSS de uma vez, o arquivo de CSS. Nós temos aqui o código HTML básico e notem aqui que eu estou usando a tag link para poder anexar o arquivo estilos.css. Relembrando aqui, de acordo com a aula passada, esse modo aqui de utilização do CSS é o modo de arquivo externo, tá certo? Então, eu tenho o arquivo estilos.css aqui, que está limpo. Vamos adicionar alguns elementos aqui. Deixa eu adicionar alguns parágrafos aqui, ó. Canal Professor Bruno. Vamos fechar esse P. E eu vou adicionar mais 2 parágrafos aqui. Então, curso de CSS e mais um aqui que eu vou colocar o www.youtube.com/canal Professor Bruno. Ok, 3 parágrafos, joia. E vou criar aqui também, vou pegar esses mesmos aqui, esse mesmo texto que eu vou colocar com a tag spam. Deixa eu copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, colar aqui também, aqui e aqui. Então criei 3 parágrafos e 3 elementos spam. Vamos abrir isso aqui, clique duplo no aula 2, vamos abrir isso aqui no browser e visualizar o resultado. Então tá aqui, ó, os 3 P's, tá vendo? Primeiro P, segundo P, terceiro P, e aqui os 3 spams, que é o canal Professor Bruno, curso de CSS e o endereço aqui, youtube.com/canal Professor Bruno. Beleza? Joia. Vamos às formatações, ok? Vamos utilizar o CSS aqui, então, para a gente conseguir identificar esses seletores. Vamos ao CSS aqui para a gente poder praticar sobre seletores. Bom, quais as formas básicas e mais utilizadas da gente indicar os elementos HTML pelo CSS? Gente, existem várias formas, tá? Na apostila de CSS, vocês vão encontrar uma série de formas de indicar esses elementos
através do CSS, tá? Deixa eu até baixar a apostila aqui, cfbcursos.com.br. Deixa eu vir aqui, ó, apostilas CFB. Cadê a apostila de CSS? Tá aqui, ó, baixar agora. Vou pegar através do download aqui, porque eu tô sem o HD que tá com os arquivos, e vou armazenar aqui nessa mesma pastinha aqui, ó, do curso de CSS. Então deixa eu copiar ali, aqui, ok, joia, baixado ali. Vamos abrir, descompactar e vamos lá nessa página aqui onde a gente fala sobre seletores. Eu quero mostrar para vocês a quantidade de formas que nós podemos usar para apontar um elemento que a gente quer trabalhar, com formatação. Olha só, olha aqui, ó, um monte de seletores. Todas essas aqui são formas da gente selecionar um elemento na nossa página HTML para aplicar a formatação, certo? É lógico que na aula eu não vou mostrar um por um todos nessa aula aqui, porque não daria tempo, mas eu vou mostrar como trabalhar com esses seletores, tá ok? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então vamos lá, voltando aqui no nosso arquivo. Vamos falar então sobre os seletores. Quais as formas principais que nós temos de seletor? Eu tenho a forma de tag, a forma de ID e a forma de classes, ok? Para trabalhar com tags, nós vamos utilizar diretamente a tag que eu quero inserir o elemento. Eu vou trocar aqui de spam, só para poder facilitar um pouquinho. Vou trocar de spam, vou colocar tags H. Então H1, aqui eu vou colocar H2, e aqui eu vou colocar H3. Ok, então agora eu tenho a minha formatação da página agora é diferente. F5, 3 parágrafos, um H1, H2 e H3. Ok, muito bem. Vamos a essas formatações. Vamos ao primeiro seletor que nós vamos falar, o seletor de tags. Para selecionar tags para formatação, basta eu simplesmente colocar o nome da tag. No caso aqui eu quero aplicar a formatação para as tags P, ok? Então coloco ali a tag P e entre as chaves eu vou indicar todos os parâmetros de formatação que eu quero aplicar para esse elemento. Para esse P, eu vou mudar simplesmente a cor do texto, e isso eu vou fazer com o parâmetro color, ok? E vou indicar a cor que eu quero aplicar naquele texto. No caso aqui eu vou aplicar a cor vermelho, F00, tá certo? Vamos ver já essa alteração aqui, ó, salvando, F5 atualizando. Veja bem, todas as tags P receberam essa formatação. Tranquilo, fácil, não tem mistério nenhum. Olha que bacana, eu tenho 3 elementos e como eu fiz um CSS utilizando o seletor de tag, todas as tags P do nosso documento vão receber essa formatação. Então veja bem que eu vou copiar esses 3 primeiros elementos, colei aqui após os H, certo? Vou salvar novamente e atualizar. Notem que quando eu pressionar F5, esses 3 elementos que vão aparecer aqui embaixo já vão aparecer na formatação vermelho. Olha lá, tá vendo? Porque independente de onde ele esteja dentro da página, eu estou aplicando a formatação a tag P, tá certo? Vamos aplicar mais uma formatação. Aqui, gente, o ponto e vírgula, nesse caso aqui, quando eu tenho uma tag só, ele não é obrigatório. Eu posso tirar ele aqui, ó, salvar, pressionar F5, que não vai mudar nada, certo? Porque não tem nenhum erro. Vocês vão ver durante o nosso curso, sempre que eu adicionar um CSS, mesmo que tenha um parâmetro só de formatação, eu vou usar o ponto e vírgula. Por quê? Isso é costume meu, tá? Mas não é necessário,
tá bom? Quando eu tenho um elemento só, não é necessário. Ou no último elemento, também não é necessário o ponto e vírgula. Eu coloco por questão de costume, porque às vezes eu vou inserir uma outra formatação, o ponto e vírgula já está lá, tá certo? E eu vou inserir uma formatação aqui também para alterar o tamanho da fonte. Então eu vou usar font size, font size, ok? E vou indicar aqui o valor para o tamanho da fonte. Essa é uma questão interessante também em relação ao tamanho, que nós temos várias unidades de medida que nós podemos trabalhar. Isso é outro assunto à parte que nós vamos trabalhar mais para frente, quando a gente estiver vendo a parte de formatação para layout responsivo, tá? Por enquanto nós vamos trabalhar com a unidade padrão de fonte aqui, que é o PT, pontos. Então eu estou formatando os elementos P com cor vermelho, tamanho da fonte 20 pontos. Vamos salvar, atualizar, F5. Então, veja bem, todos os elementos P receberam essa formatação. Então, olha que bacana, que interessante. Eu posso trabalhar com as formatações, os parâmetros, todos na mesma linha, ok? Não tem problema nenhum. Porém, vai ficar mais difícil quando eu precisar localizar um parâmetro, quando eu precisar alterar um parâmetro. Eu gosto de aplicar essa formatação aqui, ó. Então, eu passo o parâmetro para baixo, coloco todos os parâmetros nessa indentação, tá? Abro e fecho aqui. Então, se eu precisar de 10 parâmetros, eu vou adicionando os 10 parâmetros um embaixo do outro. Eu acho que essa forma de utilização, ela facilita a visualização dos parâmetros, facilita a gente encontrar um parâmetro e poder alterar, adicionar, enfim, facilita a gente trabalhar com os parâmetros, ok? Vocês vão ver aqui que não vai mudar nada, olha lá, o F5, não muda nada a forma que a gente insere os parâmetros aqui dentro do arquivo CSS. Tranquilo? Ótimo. Então, falamos aqui sobre o seletor padrão de tags. Existe um outro seletor, que é o seletor para IDs. Veja bem, eu vou adicionar IDs a esses elementos aqui, ó. Então, ID, vou colocar aqui ID P1, ok? Vou colocar IDs nos outros aqui, ó. P1, Ctrl V, opa, tem que dar um espacinho aqui, ó. P2, e nesse aqui, o P3. Então, além de serem tags parágrafo, cada um desses aqui tem o ID, que é o P1, P2 e P3. Isso muda alguma coisa na nossa formatação? Por enquanto, não. Olha aqui, ó. Salvei lá, deixa eu ver. Salvei. Olha aqui, ó. F5. Não muda nada. O que muda é que eu tenho mais uma forma de me referir a determinado elemento. Então, eu posso me referir a elementos através de ID. Elementos específicos através de ID. Se eu quiser formatar, por exemplo, o elemento que tem o ID P1. Então, o seletor de ID vai envolver aqui o elemento jogo da velha, ou hashtag, ou sustenido, ou quadrado, né? Tem um monte de nome para esse elemento aqui do jogo da velha. Então, vou colocar ali o quadrado, o jogo da velha, o nome do ID, qual ID que eu quero trabalhar, no caso aqui eu quero trabalhar com o ID P1, e em seguida, a mesma coisa, eu vou inserir as formatações para o elemento P1. No caso, eu vou mudar aqui o elemento P1, eu quero que ele tenha color, eu vou colocar azul, então RGB. Só a cor que eu vou mudar, só um parâmetro. Quando eu pressionar, que eu salvei, quando eu pressionar F5 aqui na minha página, o que vai acontecer? Vamos voltar no código aqui. Qual é o elemento P1? O elemento P1 é esse. Então, essa formatação vai ser aplicada ao elemento P1. Vamos ver isso? F5,
veja bem, o elemento P1 recebeu a formatação, certo? Aqui do CSS, que aponta para o ID, elemento de ID P1. Bom, por que ele ficou azul? Por que ele está seguindo o azul e não está seguindo o vermelho? Porque entra aqui um caso de hierarquia, semelhante ao caso de hierarquia da aula passada, onde nós vimos o CSS externo incorporado e o inline. Vimos que o inline tem prioridade, né? Tem uma hierarquia, digamos que uma hierarquia maior do que o incorporado, que por sua vez tem uma hierarquia ou prioridade maior do que o externo. Aqui é a mesma coisa. Os elementos, a formatação com ID, ela tem uma prioridade maior do que a formatação de tag. Então ela sobressai, ela sobrescreve a formatação de tag. Como eu estou alterando somente a cor, ele mantém o font size 20, que eu não estou mudando o font size aqui no IDP1, estou mudando só a cor da fonte. Então ele faz a alteração para a cor da fonte, e é isso que aconteceu aqui. Beleza? Então olha que fácil aí, que tranquilo a gente ir trabalhando com os seletores. Se eu aplicar uma formatação de tamanho de fonte, um font size aqui, ele vai, obviamente, né, sobrescrever esse font size aqui. Vai usar o font size que estiver na formatação com o seletor de ID. E aí entra agora o seletor de classe. Então, veja bem, eu vou adicionar no mesmo elemento P1 uma classe para formatação. Então, como que eu adiciono uma classe a esse elemento? Eu primeiro vou criar a classe aqui e depois eu vou adicionar lá. Então, veja bem, eu vou criar a classe. Como que a gente cria uma classe aqui? Basta adicionar o ponto e o nome da classe que eu quero criar. No caso aqui eu estou criando uma classe chamada TXT. A essa classe eu vou adicionar uma formatação de fonte, cor de fonte, que vai ser verde, e tamanho, font size, deixa eu colocar naquela mesma formatação, font size 30 pontos. Ótimo, criei uma classe chamada TXT. Como eu adiciono essa classe aos meus elementos? Basta eu adicionar o atributo class e indicar qual classe eu quero utilizar. No caso aqui, eu vou utilizar a classe TXT. Eu não vou utilizar aqui não, ó. Veja bem, eu vou utilizar aqui no H1. Então, class, vou chamar aqui a classe TXT. Salva, atualiza. Veja bem que ele recebeu a formatação indicada lá na classe. Qual que é a grande vantagem de utilização de classe em relação a ID? A formatação de ID ela é específica para determinado elemento. Então, somente o elemento P1 vai receber aquela formatação. Ok? A classe não. A classe ela não é específica de um elemento. Eu posso criar uma classe e eu posso indicar vários elementos para usarem essa classe. É o que vai acontecer aqui, ó. Veja bem, eu tenho aqui o elemento H1, H2, H3. Eu quero que ambos, mesmo que sejam diferentes, utilizem a mesma formatação. Então, o que eu posso fazer? Eu não preciso criar uma formatação para o elemento H1, H2, H3. Eu crio uma classe e utilizo essa classe nos três. Veja bem, class txt é a mesma coisa aqui, class txt. Então, eu tenho três elementos diferentes que recebem a mesma formatação. Vamos ver isso na nossa página, F5. Está aqui os meus três elementos com a mesma formatação.
Nota que isso aqui é um H1, isso aqui é um H2, isso aqui é um H3, mas visualmente estão idênticos, obviamente, porque utilizam a mesma classe TXT. Notem que se eu quiser alterar, por exemplo, a cor, basta eu alterar a classe. Eu vou colocar um verde mais escuro aqui, ó, 080. Alterei uma vez só na classe, F5, todos os elementos que usam essa classe vão receber essa nova formatação. Então, tá vendo como que é simples a gente trabalhar com o CSS, com seletores CSS? Voltando aqui no nosso código. Veja bem, eu apliquei aqui a formatação de classe, criei uma classe e vou aplicar essa classe aqui. Deixa eu ver, eu já apliquei aqui no H1, H1, 2, 3, mas eu preciso novamente dessas classes. Eu vou mudar aqui, ó. Ao invés de P aqui, eu também vou usar H1, H2 e H3. Então, veja bem, vamos mudar aqui. H1, esse aqui vai ser H2, H2 e esse aqui vai ser H3. H3. Então, veja bem, H1, H2, H3, H1, H2, H3. Ok. F5, agora aqui vai mudar, né? Aqui vai voltar para o padrão da tag H1, da tag H2 e da tag H3. Muito bem. O que eu quero aplicar aqui agora? O que eu quero mostrar para vocês? Nós podemos indicar mais de um elemento para as mesmas formatações. Mais de um seletor para as mesmas formatações. Eu quero que, dentro dessa página, os elementos H1, H2 e H3, para não confundir, veio até alguma coisa na minha cabeça aqui, para não confundir vocês, eu vou usar Hs diferentes. Eu vou usar aqui, ó, H4, H5 e H6. Por que eu troquei? Para não confundir com esses aqui, tá? Depois eu volto aqui para ficar mais claro para vocês. Então, H4, H5 e H6. Ótimo. Eu quero aplicar uma formatação para esses elementos, H4, 5 e 6. Mas quero que seja a mesma formatação, mas eu não quero criar uma chave específica para o H4, específica para o H5 e uma específica para o H6. Como vai ser a mesma formatação? Veja bem, eu quero aplicar, eu quero criar um grupo de seletores. Eu posso fazer isso? Posso. E isso é muito simples. Basta separar com vírgulas. Então, veja bem, eu quero formatar aqui, ó, para os elementos H4, H5 e H6. Qual a formatação que eu quero? Eu quero fonte. Vou copiar aqui, ó, a cor, aqui, ó, color e font size. Font size. Eu quero que a cor seja um vermelho mais escuro e o font size seja 15 pixels. Salvando. Notem que esses três elementos vão receber essa formatação. Então, salvando aqui, ó, esse e esse, na nossa página, esse e esse, vão ficar na mesma formatação. F5, receberam a formatação aqui, ó, font color, o vermelho mais escuro, e font size, tamanho 15 pontos. Mesmo sendo tags diferentes, receberam a mesma formatação. Então, tá vendo que bacana? Olha só, então nós vimos aqui formatações através de classes, de IDs, de tags e de múltiplas tags. Ah, mas eu quero que todos esses elementos fiquem iguais. O que eu posso fazer? Coloco todos aqui, ó. Eu vou colocar os elementos P e os elementos H na mesma formatação. Então, P, H1, H2
H3 e H4. Vou tirar tudo isso aqui, ó, por enquanto, tá? Tudo isso aqui, vamos salvar, atualizar. Vamos ver que tudo vai receber a mesma formatação. Vamos trocar isso aqui, vamos clarear esse vermelho e aumentar essa fonte, salvando, atualizando, tá lá. Todos os elementos receberam a mesma formatação. Então, olha como que é simples a gente trabalhar com o CSS. Aí, eu quero que um dos elementos receba uma formatação diferente. O que que eu posso fazer? Vou tirar aqui o ID e a classe aqui. Deixa eu tirar aqui a classe. Vou deixar as tags puras. Isso não vai mudar nada. Aqui, ó, F5, não muda nada. Digamos que eu quero que um desses elementos receba uma formatação um pouco diferente. Então, o que que eu faço? Eu posso criar uma classe. Vou chamar, por exemplo, de título. E aplico essa formatação diferente que eu quero a esse elemento. Eu quero mudar só a cor. Color. Eu quero que os elementos título tenham cor azul. 0, 0, F. Quero que eu receba a mesma formatação que está descrita aqui em cima, somente a cor diferente. Como eu criei com classe, eu posso adicionar onde eu quiser. Então aqui, ó, class, título, ok, vou copiar aqui, ó, Ctrl C, vou adicionar aqui class título e aqui class título. 3 elementos usando a classe título, F5, estão aqui os elementos que usam a classe título. Por que que esse aqui está negrito, esses dois estão negrito e esse não tá? Isso aqui vem do H, né? Então esse negrito vem do H e isso aqui é um P, ok? Eu teria que tirar essa formatação do H aqui, do negrito, para que todos fiquem iguais. Inclusive, vamos até fazer isso. É muito simples aqui, ó. No nosso CSS, vamos adicionar aqui, ó, para todos aqueles elementos, nós vamos adicionar aqui, ó, font weight, que é o peso da fonte. Eu vou colocar lighter, ok? Então, font weight é o parâmetro que vai controlar o negrito, né? Se eu colocar em vez de lighter, eu colocar bold, todos vão ficar negrito. Se eu colocar o lighter, é o valor para sem negrito, ok? Então, salva, atualiza aqui, ó, vão ficar todos sem o negrito. Todos os P's aqui vão ficar sem negrito agora. Igual, todos os P's não, todos os H's, né? Para ficar tudo igual ao P. Beleza? Então, olha só, mais um CSS, uma formatação nova que nós aprendemos. Nós já sabemos, então, cor da fonte, tamanho da fonte e peso da fonte, que é a questão do negrito. Ok? Coloquei leve ali, ele tira o negrito. Muito bem, então somente os elementos que usam a classe color, que são esses 3 elementos, a classe color, não, a classe título, esses 3 elementos aqui vão receber a formatação azul. Ok? Tem como eu criar essa diferença através de ID. Ok? Eu posso criar IDs, só que o ID é específico, né? E utilizar uma formatação específica aqui para os elementos com o ID que eu informar. Eu posso ter 2 elementos com o mesmo ID? Não, não, gente, não pode fazer isso, tá certo? O ID, ele é único do elemento. Cada elemento vai ter o seu ID. Por isso, às vezes, a classe ela tem uma versatilidade maior do que a formatação sobre ID. Ok? Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre CSS, onde nós trabalhamos com seletores. Lembrando que existem outros seletores. Tá? Aqui no nosso arquivo, ó, na nossa apostila, página 11 da apostila, tem uma série de outros
seletores, de informar outros elementos aqui. Para mais seletores, consulta o material aí, página 11 da apostila de CSS, que você baixa lá pelo site do canal cfbcursos.com.br, link apostilas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, clica no joinha, compartilhe os vídeos. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.